Eu tenho 40 minutos. Vai dar certo. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, verso 7. Eu quero falar de uma maneira um pouco mais profunda o que eu onde tive a oportunidade de compartilhar na live de manhã, até onde o Instagram nos permitiu, porque, sei lá por quê, irmãos, eu sou um pequenininho da internet, quem sou eu? Mas eu ia fazer a live no meu Instagram pessoal, e eu fiz o teste um dia antes, estava tudo funcionando. Ontem de manhã eu fui abrir, não tinha opção de live no meu Instagram. E a gente estava anunciando no nosso Instagram. Existem os algoritmos, né, irmãos, que querem fazer com que o evangelho não seja pregado. Obrigado. E aí eu fui fazer na igreja, no da igreja, fiz, estava uma bênção e de repente caiu, não voltou mais. Enfim, não tem problema. A gente está aqui, vive a cores. Gálatas no capítulo 5, verso 7. Tem que abrir a minha também, né? Diz assim: vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Vou repetir, vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco só de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aqueles que os perturbar, seja quem for, será julgado. Amém, irmãos? Irmãos, a minha mensagem hoje eu coloquei como tema cuidado com o fermento. Diz assim, cuidado com o fermento. Irmãos, quem aqui gosta de cozinhar, quem gosta aqui de fazer o pão, gosta de fazer um bolo, sabe da importância do fermento na massa. Quem gosta de cozinhar sabe que existe um fermento correto para cada tipo de massa que vai ser preparado. Irmãos, e Paulo tinha pregado algo para a igreja de Gálatas, ou para a igreja da Galácia, libertador. Era um povo que não tinha nem ideia de salvação, um povo que não sabia nada a respeito de Cristo, nada a respeito do Messias, nada da obra redentora de Jesus. E Paulo, ele, em uma das suas viagens missionárias, vai e prega aquele povo e ensina aquele povo recebe a salvação pela fé, e aquele povo passa a viver um grande avivamento na sua fé. Então Paulo vem e através da palavra que Cristo deu para Paulo, Paulo traz para aquele povo esperança, Paulo traz para aquele povo um verdadeiro caminho de relacionamento com Deus. Aquele povo que antes nem se relacionava com Deus, porque eles viviam debaixo da lei mosaica. Então, para se relacionar com Deus, eles tinham que procurar um sacerdote, e talvez esse sacerdote teria alguma coisa para ele, procurar um profeta ou alguma coisa, para saber o que Deus tinha falado ou o que Deus tinha para eles. Agora Paulo vai para esse povo e fala, não, vocês não precisam mais disso, Cristo é suficiente. O Senhor é suficiente. Ele derrama sobre vocês o Espírito Santo e agora vocês podem ter um relacionamento pessoal com Ele. Irmãos, isso é algo fenomenal. E ele começa a falar a respeito da salvação, que a salvação não era mais por obras, que a salvação agora é por fé. E começa a ensinar, irmãos, e aquele povo estava indo bem na fé. Diga assim, bem na fé. Diga bem na fé. Eles estavam indo bem. Só
Só que em um determinado momento, a gente conhece a história, Paulo é preso. O líder é tirado de circulação. O líder é tirado de cena. E Paulo preso agora, aqueles que falavam antes ao coração dos da igreja da Galácia, voltam àquele lugar e começam a perturbar a fé daquela pessoa. Diga assim, perturbar a fé. E é sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. Irmãos, a nossa fé em Cristo. Fé fala de convicção. Fé é a convicção. A nossa fé em Cristo é algo que nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar da nossa fé. Assim como aqueles que gostam de planta, tenham cuidado de planta. Pai da Noeli ama planta, cuida de planta. E tem um cuidado especial com cada uma delas, um cuidado diário. E a nossa fé não é diferente, irmãos. Nós temos percebido que, e percebe-se, irmãos, isso faz parte também dos sinais, que a fé de muitas pessoas começam a se esfriar, o amor de muitos começam a se esfriar. Aquela fé de quando nós entregamos a vida para Jesus, aquela fé que a gente fala, eu vou remover montanhas, aquela fé que fala, eu vou vencer, aquela fé que fala, a minha vida vai dar certo, aquela fé que fala, eu não aceito mais a derrota, aquela fé que muda e que transforma a nossa vida, nós precisamos cuidar dela. Nós precisamos cuidar da nossa fé. E eu gostaria que hoje você pudesse fazer uma autoavaliação, ou seja, uma avaliação de si mesmo, de como anda a sua vida espiritual. Por quê, irmãos? Porque quando Paulo estava lá, preso, para você entender o que são as cartas de Paulo, os discípulos de Paulo levavam na prisão relatório para Paulo como estava a igreja. Então, os discípulos de Corinto mandavam cartas por mensageiros para falar, olha, a igreja de Corinto está assim. Outros mensageiros levavam, a igreja de Éfeso está assim. Outros levavam, olha, a igreja da Galácia está desse jeito. E essas cartas que nós lemos aqui são cartas devolutivas de Paulo para a igreja. Então, certamente chegou um relatório para Paulo dizendo, olha, o pessoal está esfriando na fé, Paulo. O pessoal, aquela fé de que estava, aquele avivamento, Paulo, provavelmente, irmãos, ele recebeu uma carta com esses dizeres. E aí Paulo escreve, vocês estavam indo bem. Então, eu quero que você possa fazer uma análise da sua vida espiritual hoje. Como que está? De 0 a 100 por hora. Seu carro está diminuindo a velocidade? Ou você tem se mantido constante na fé? É uma análise que você precisa fazer hoje, e eu preciso fazer de nós mesmos. É uma autoanálise. Faça isso agora. Faça isso agora. Vê se isso faz sentido para você. Se a nossa vida espiritual não estiver numa crescente, irmãos, tem algo errado. Por quê? Porque nós estamos falando de fermento. O fermento faz crescer. Então, se você olhar para si mesmo hoje e falar, rapaz, e seja honesto com você, irmão. Seja honesto com você mesmo hoje. Fala, eu estou indo ladeira abaixo. A minha fé parece que entrou um fermento contrário e está crescendo de uma maneira pejorativa. Parece que eu só estou descendo a ladeira. Cada dia eu creio menos. Ai, as coisas têm me roubado da presença de Deus. Como anda a sua vida espiritual hoje?
Se a sua vida espiritual não está crescendo, e sabe por que ela tem que crescer, irmãos? Porque Paulo fala sobre isso. Até que todos alcancemos a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Então, até, irmãos, o Senhor nos tirar dessa vida, a nossa vida espiritual tem que ser a busca do varão perfeito, crescer todos os dias. Então, se a minha vida espiritual não estiver crescendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por isso, irmãos, nós temos que olhar para a nossa fé e olhar para a nossa vida espiritual e fazer uma análise. Quem está me entendendo aí? Deus, escute, Deus não nos deixa estagnados, muito menos nos faz regredir. Ele nos ensina a prosseguir para o alvo, e o alvo é Cristo. Ele não vai deixar a gente estagnado, irmão. Muito menos vai fazer a gente voltar atrás. Irmãos, isso vai de encontro com aquilo que Paulo disse. Paulo falou assim, viu? Quem os impediu? Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus. Certamente não foi Deus. Irmãos, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos que tomar o cuidado do que tem alimentado a nossa alma. Se você parou, se você está voltando atrás, se a sua fé está indo a ladeira abaixo, não foi Deus que está fazendo isso. Irmãos, isso é grave. Por quê? Porque se não tem uma atuação de Deus na sua vida, tem uma atuação de quem? Nós somos cristãos e nós não estamos livres de atuações demoníacas sobre a nossa vida. Não é porque a gente é crente, a gente está blindado numa redoma de vida. Muito pelo contrário, você se tornou alvo. Nós somos alvo, irmãos, a nossa fé é alvo. E alvo de Satanás. Porque, irmãos, presta atenção, leia a sua Bíblia. Diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das trevas. Nas regiões celestiais existe uma guerra. Paulo diz assim, combati o bom combate. E esse combate não era contra pessoas, é um combate espiritual. Diga assim, combate espiritual. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muitos de nós não temos combatido o bom combate, abandonamos a carreira que nos foi proposta e estamos deixando a nossa fé à mercê. A gente aprendeu, irmãos, a usar linguagens que não faz efeito. Estou bem em nome de Jesus. Ai, que misericórdia. Ai, em nome de Jesus, irmãos, para. A sua fé precisa ser cultivada como um jardim. A sua fé precisa ser cultivada, irmãos, como uma planta preciosa. Ela precisa ser regada com a palavra todos os dias. Ela precisa ser podada com a verdade todos os dias. Ela precisa ser instruída pelo Espírito Santo todos os dias. Então nós precisamos entender isso. Então eu quero tratar com vocês 3 pontos. Como o fermento entra em nossas vidas? Eu estou falando do fermento. Eu quero tratar 3 pontos. O que temos ouvido, o que temos visto e com quem temos sentado à mesa. O que temos ouvido, o que temos visto e com quem temos sentado à mesa. Abra sua Bíblia comigo
Em Mateus capítulo 16, versículo 6. O que temos ouvido? Jesus diz assim: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que os fariseus e os saduceus faziam, irmãos? Ensinavam, ministravam, falavam. Então muitas pessoas paravam para ouvir os fariseus, que eram bons na palavra, que eram bons no conhecimento, que eram bons em apontar o erro dos outros, mas eles mesmos não viviam os ensinamentos. E Jesus diz: cuidado com o fermento deles. Cuidado com o que eles estão dizendo. Irmãos, os fariseus, no tempo de Cristo, eles não falavam do diabo, mas eles falavam contra Cristo, ou seja, estavam tirando as pessoas do caminho da verdade. Estavam tirando as pessoas do caminho da verdade. Cristo aparece como o Messias, o Salvador, o Rei dos judeus. E o que eles ensinavam? Não é esse cara. Não é esse caminho. Não é essa igreja. Não é esse ensino. Não é sobre isso. Não precisa ir à igreja. É inteligente. Não precisa mais cumprir os preceitos de Deus. Não precisa mais orar. Não precisa mais jejuar. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Escute, a nossa fé, ela é intensamente combatida através das coisas que nós ouvimos. Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Tem produzido fé ou tem minado a sua fé? Eu não estou falando que as pessoas são más, não é sobre isso. Hoje não é sobre isso. Eu estou falando para quem você tem emprestado os seus ouvidos. Qual tipo de palavra e qual tipo de ensinamento. Que tipo de pessoa você tem parado para ouvir? Pessoas que estão injetando fé ou pessoas que estão minando a sua fé? Existem pessoas que são pessimistas. Para ela nada vai dar certo, tudo vai ser difícil, tudo vai dar ruim. E a gente para ouvir essas pessoas. E a gente empresta os nossos ouvidos. Tem pessoa que ninguém presta, todo mundo é ruim, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, ninguém presta. E às vezes a gente para ouvir essas pessoas. E a gente acha que ela só está falando de pessoas, só está falando de coisas. Não, por trás disso tem uma mensagem das trevas. O quê? Tentando minar nossa fé. Nós precisamos ficar atentos, irmãos, que existe uma guerra espiritual. Veja bem, preste bem atenção, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da mensagem que essa pessoa tem carregado talvez. Do que esses ensinamentos têm carregado. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, que são pesadas.
Você conversa com ela, irmãos, por mais que ela tenha boa vontade, você sai da conversa querendo morrer, querendo desistir, querendo abandonar de tudo, querendo picar o pé em tudo. Mas a pessoa parece até que ela falou coisa boa, mas a mensagem que ela carrega é pesada. Para quem você tem emprestado seus ouvidos? Pessoas que só falam da vida alheia. Tem pessoa que você senta com ela só, sabe? Você viu fulano? O problema é que quando a gente começa a olhar para a vida do fulano, a gente realmente vê que a pessoa tem defeito. Aí a gente começa... Isso vai me falar, não é de Deus isso. E às vezes, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com pessoas que só falam da vida alheia. Ou você tem que tomar cuidado se talvez você é essa pessoa. Então, irmãos, tem pessoas que nós temos emprestado o ouvido e elas nem compactuam da mesma fé que a gente. Eu vou falar para você um dado, talvez, eu respeito, irmãos, todas as pessoas que frequentam qualquer tipo de religião. Eu realmente respeito essas pessoas, mas eu não concordo com algumas fés. Isso não quer dizer que eu vou ter problema com a pessoa. Mas você sabe que o último censo no Brasil diz que o catolicismo tem sido a igreja que mais tem perdido fiéis. E o que tem crescido é o protestante e o umbandista. E sabe qual que é o problema, irmãos? Eu tenho visto muita pessoa abandonando a fé em Cristo e indo para a Umbanda, como nunca vi antes na minha vida. Tenho 22 anos de convertido quase. 21 anos de convertido. Eu nunca vi o que está acontecendo hoje. Por quê? Isso acontece? Porque a gente vai emprestando o nosso ouvido. Ah, não dá nada, a pessoa é boa, mas a mensagem que ela carrega não é. Ela pode ser muito gente boa, mas carregar uma mensagem, irmãos, que mina a sua fé. Então, irmãos, essa é uma forma que muitas vezes o fermento entra no nosso coração. E esse fermento, irmãos, ele cresce. E ele cresce. E ele cresce. E aí eu quero perguntar para você, o que tem crescido no seu coração nesses dias? É a fé? Ou é algo que está combatendo a sua fé? Que está roubando as suas convicções? Tem pessoa, irmãos, que só sabe ver notícia trágica. Ah, só vai piorar. Tem problema que só vai piorar, irmãos. Eu prefiro ver a notícia que Cristo me deu, quando Ele disse, estarei com vocês até o fim dos tempos. E isso basta. As palavras que nós ouvimos, irmãos, têm o poder de se hospedar na nossa mente. Precisamos nos alimentar de palavras e conversas que nos edificam. Escute, nós precisamos nos alimentar de palavras que nos edificam. Paulo já dizia isso, dizia assim, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, irmãos, eu vejo o quanto os nossos ouvidos são poderosos. Só que ele é poderoso para ouvir o que é mal e ele é poderoso mais ainda para ouvir o que é bom. Então, se a fé vem pelo ouvir, isto é, o ouvir a respeito de Cristo, a respeito da palavra, eu preciso direcionar os meus ouvidos para aquilo que edifica e aquilo que não edifica, eu preciso poupar os meus ouvidos.
Precisamos poupar aquilo que nós temos ouvido, irmãos. Não é tudo que está na internet que você tem que ouvir. Não é tudo que as pessoas têm que quer contar para você que você tem que ouvir. Tem coisa que você tem que falar, eu não quero ouvir. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Outro dia uma pessoa chegou para mim assim, eu tenho a mensagem do que a pessoa falou, eu não quero ouvir. Eu tenho a mensagem do que a pessoa falou, eu não quero ouvir. Não vai me edificar. Só vai me perturbar, então eu não quero ouvir. Então, irmãos, nós precisamos parar de ouvir aquilo que tem minado a nossa fé. Notícias na TV. Pare de ficar assistindo, irmãos, esses programas, nem é jornal mais, irmãos. É uma aberração que só fala desgraça. Tem gente ouvindo na internet que vai ficar rico com o jogo. Ei, vai se converter, irmão, pelo amor de Deus. Você vai, irmão, ser sustentado pelo Cristo vivo. A partir do momento que você colocar sua confiança nele. Oh, meu Deus! Mas a gente vê, irmãos, por quê? Porque o famoso vai lá e coloca, ganhei 1.000, ganhei 2.000, a gente fica ouvindo essas bobagens e a gente só se afunda. A gente não, porque eu não faço. Pelo amor de Deus, irmãos, cadê a fé? Ah, mas eu fui só por um socorro. O seu socorro vem do céu. Irmãos, o diabo ele coloca uma arapuca pra gente, igual aquele pessoal da roça coloca para passarinho, sabe? E o que ele coloca lá? Ele coloca ali o que o passarinho gosta de comer. E fica só de olho. Às vezes passa dias lá assim. Aí quando o passarinho chega lá dentro, ele está preso. Aquilo que você deseja, às vezes é aquilo que vai te prender nas mãos do diabo. Por isso que o meu desejo e o seu desejo tem que ser daquilo que vem do alto. Por isso que a minha vontade, a minha alma, irmãos, não sabe desejar as coisas de Deus. O meu espírito sabe. Por isso, andar em espírito. Karina abriu o culto aqui falando sobre andar em espírito. Andar em espírito. E jamais vai satisfazer o desejo da carne. A minha fé e a minha esperança não está no mercado. Não está na bolsa de valores. Não está na onda de emprego ou desemprego. Não está no valor do salário. A minha esperança está no Cristo, no Altíssimo. Aquele que é redentor da minha alma. Aquele que me guarda nos dias de chuva, nos dias de sol. Quando eu passar pelo fogo, a chama não vai me queimar. Quando eu passar pelas águas, elas não vão me submergir. A minha fé está nesse Cristo, irmão. Vão ter dias de fogo? Vão ter dias de águas? Vão ter dias ruins? Ele já dizia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Terceiro ponto. Segundo ponto. O que temos visto? O que os nossos olhos têm visto? Aonde você tem pregado os seus olhos? Abacuque capítulo 1, verso 2 diz assim. Abacuque capítulo 1, verso 2 diz assim. Até quando, Senhor? Terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo. A violência por toda parte. Mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre. Terei de ver essas maldades para sempre. Porque preciso assistir a tanta opressão. Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo.
Olha o cenário que Abacuque estava vendo, Márcio. Olha o cenário que Abacuque estava com seus olhos fitos. Destruição, maldade, pessoas que discutem, opressão. O cenário que ele via, irmãos, para onde ele olhava, irmãos, era um caos. A ponto de dizer, Senhor, eu clamo a Ti, o Senhor não me ouve. Certamente isso estava, irmãos, invadindo a fé dele já. Certamente ele não estava mais aguentando o que ele estava vendo. Então, irmãos, sabe, os olhos é a janela da nossa alma, irmãos. Às vezes você olha, até quando, Senhor, eu vou andar com esse carro velho? Até quando, Senhor, eu vou morar nessa casa velha? Até quando, Senhor, eu vou pagar aluguel? Quem falou que pagar aluguel é maldição, irmãos? Você está pagando? Deus está te mandando recurso para pagar? Então dá glória a Deus, irmão. Você tem o teto para dormir. Dá glória a Deus, irmãos, porque você não dorme no alento, no relento. Então, às vezes, até quando eu vou ter esse emprego mequetrefe? Até quando, sabe, parece de Deus, a minha família é a mais pobre. Até quando, Jesus? E ele fala algo interessante. Senhor, eu olho do meu lado, só tem gente que briga. Ou seja, só tem gente que amaldiçoa. Só tem gente que reclama. Onde que os nossos olhos estão fitos, irmãos? Será que isso tem gerado fé ou isso tem minado a sua fé? Isso faz sentido para você, irmão? Isso faz sentido? Então, cuidado com o fermento que tem entrado através dos seus olhos. Cuidado com o fermento que tem entrado através dos seus olhos. Por quê? Porque é através dos olhos que vem a cobiça. É através dos olhos que entra a cobiça. E a cobiça, irmãos, é desejar aquilo que o outro tem. E você não tem. Então você olha, a casa do vizinho é melhor, a minha é ruim. Onde estão os seus olhos? Na casa do vizinho. Mas eu saio de um problema e entro no outro problema. Seus olhos estão nos problemas pertinentes da vida? Todo mundo tem problema, irmão. Mas às vezes a gente foca no problema. Porque é um problema. A minha vida só tem problema. Eu resolvo um, me enfio em outro. Graças a Deus que você resolveu um. Lembra que eu falei da notícia? Aí que chega em casa, põe lá o da pena. O bate, tem o bate ainda ou não? Tem bate, irmão? Não, agora vocês são tudo crente, não assiste, né? Tem bate ou não tem, irmão? Acho que tem, né? Violência! 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 Olha o que está fazendo! Olha o que está acontecendo. Porque o irmão sempre assaltou. Sempre roubou. Porque em Brasília. Porque os políticos. E fica aí nessa. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai no YouTube, coloca no Somos TV e vai escutar uma palavra que você não estava aqui no dia. E era o cenário de Abacuque. Para onde eu olho, só vejo desgraça. Muitas pessoas têm se baseado por aquilo que elas veem nas redes sociais.
Quem ficou sabendo aí do casamento da Virgínia e do... Ah, agora só tem crente aqui. Acha que a vida da Virgínia é de verdade. Acha que a vida da pessoa na internet, sorrindo, é de verdade. Aí ela, pior disso, irmãos, ela olha para dentro de casa e fala, olha que merreca de vida que eu vivo. Aí vê aqueles pessoas que recebem dinheiro para ir naqueles restaurantes chique, para divulgar a marca, e vê aquilo que ele está comendo, aí ele vem para dentro de casa e fala, vou comer ovo de novo. Ô irmão, se tiver ovo todo dia, ó, eu estou feliz da vida. De verdade mesmo. Não ligo, irmão. Não ligo e não estou sendo aqui hipócrita. Não, é lógico que comer um bife de chorizo da Prime Beef é bem melhor. Mas se não der para comer hoje, meu irmão, qual é o problema? Tá tudo bem. A gente só não pode amaldiçoar o que a gente está comendo hoje por aquilo que a gente viu que a gente não está comendo. Quem está me entendendo aqui? Então, aonde nós temos colocado os nossos olhos? Temos que tirar os olhos do caos e colocá-los no Senhor. Eu olho para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti. Escute, os nossos olhos precisam estar na eternidade. Precisamos colocar os nossos olhos em Cristo nesses dias. Precisamos estar com os nossos olhos em Cristo. E por último, eu acho que para mim talvez esse seja o mais pesado. Com quem temos sentado à mesa? Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de um relacionamento intenso e verdadeiro. Mesa é um lugar de dar e receber. Com quem você tem sentado à mesa? Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 1, versículo 1. Faz tanto tempo que eu não vejo esse versículo sendo falado na igreja. Virou antiquado. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não se detém, ou seja, não permanece no caminho dos pecadores. Nem se junta à roda dos zombadores. Em outras palavras, você tem sentado à mesa com pessoas que compactuam da sua fé ou com pessoas que estão minando a sua fé? 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, diz assim. 1 Coríntios 15, 33 diz assim. Não se deixem enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Em algumas versões diz, corrompem os bons costumes. Com quem você tem sentado para compartilhar a sua vida? Com quem você tem sentado à mesa? Tem muita gente tomando por conselheiro pessoas que não têm temor a Deus. Passa mais tempo na mesa falando dos outros e de problemas do que daquilo que produz fé. Passa mais tempo na mesa zombando, contando piadas, falando de coisas que não edificam, do que colocando o pão da vida na mesa.
A nossa mesa, irmãos, tem que ter como prato principal, entre aspas, o pão da vida. Na nossa mesa, quem senta na nossa mesa precisa comer do pão da vida. Nós temos que tomar cuidado com as mesas que nós temos sentado para comer e compartilhar da nossa vida. Não é qualquer um que pode sentar na sua mesa. Faça uma autoanálise. Quem tem sentado na sua mesa tem te trazido para perto de Cristo e para a comunhão dos santos, ou tem te afastado daqui? Ou tem te afastado da palavra? Quem você tem parado para colocar na sua mesa? Pessoas que passam o tempo inteiro falando da vida alheia, ou pessoas que querem orar junto com você, que querem partir um pão junto com você, pessoas que querem te colocar para cima e não para baixo. O Salmo diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Oh, meu Deus! Que se não detém, ou seja, não fica no caminho dos pecadores. E nem se junta à roda dos zombadores. Irmãos, tem lugar que não é mais para mim. Ficar, permanecer, estar. Os conselhos que eu preciso não vêm de lá. Tem companhias que não fazem mais sentido para as nossas vidas. E posso te falar, às vezes, até dentro da igreja. Porque dentro da igreja não tem só santo, irmãos. O joio, ele é bem parecidinho com o trigo. Tem mesas de crente que eu não quero sentar, irmãos. Desculpa falar, mas eu não quero sentar. Eu tenho coragem de dizer isso aqui. Tem rodas de crente que eu não quero sentar. Se não for para edificar, se não for para falar de Cristo, se for para ficar falando da vida do irmão, se for para ficar contando desgraça, eu não quero sentar. Se cerque de pessoas que te fazem olhar para frente, para o alto, para Jesus, para a esperança de dias melhores. Te cerque de gente que faça você olhar a parte boa da história, não a parte ruim da história. Te cerque de pessoas que querem levar você para a eternidade. Te cerque de pessoas que querem te colocar na comunhão dos santos, que é no meio da igreja, onde Jesus ordena as suas bênçãos. E para finalizar, eu quero ler o versículo de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Nós precisamos disso. Olha que interessante. Abacuque viu o caos. Ele só estava enxergando o caos. Mas ele diz: subirei à torre de vigia e ficarei lá até ver o Senhor. Sabe o que Abacuque fez, Tião? Eu não vou ficar no meio desse povo. Eu não vou ficar no meio dessa gente. Eu não vou ficar com os meus olhos aqui. Eu não vou mais ficar sentado nessa mesa. Eu vou para o lugar aonde eu possa esperar o Altíssimo. E ele fica ali. E de repente o Senhor vem. De repente o Senhor vem. Eu quero convocar a igreja para ir para esse lugar. Eu quero te convidar, meu irmão, a ir para esse lugar. É esse lugar, Débora, que Deus vai mudar a nossa visão.
É nesse lugar que Deus ele vai falar o que é produtivo aos nossos ouvidos. É nesse lugar que Ele muda a nossa história, Adriano. É nesse lugar. É nesse lugar. E quando ele tem um encontro, verdadeiro com Deus, quando ele vem ali e fala, olha, Abacuque, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te falar, tem tempo. E esse tempo virá. Escreve em letras grandes, para que até quem corra possa ver, escute. Eu vou te dizer algo. Tem algo por trás desse texto, irmãos. Ele fala assim, o cenário não vai mudar agora. Vai mudar no tempo certo. Irmão, eu não estou falando para você que se você for para esse lugar de comunhão, o cenário vai mudar. Pode ser que o cenário não mude. Escute, pode ser que o cenário não mude. E não espere que o cenário mude. Espere pela palavra dele, o que ele tem para dizer. Porque a palavra do Senhor é suficiente para nos sustentar, ainda que o cenário não mude. E quando ele tem um encontro com o Senhor, ele escreve isso. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos. Eita Deus! Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, o Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. A visão de Abacuque muda. Sabe por quê? Porque ele ouviu do lugar certo. Porque ele viu do lugar certo. Ele colocou os ouvidos, Dona Maria, no lugar certo. Ele tirou os olhos do caos e colocou os olhos no Senhor. Deixa eu falar uma coisa. É tempo de você reposicionar os seus ouvidos e realinhar os seus olhos. É tempo. É tempo de você colocar os seus ouvidos no lugar certo. E os seus olhos permanecerem naquilo que é vindouro. É tempo de colocarmos os nossos olhos naquilo que é permanente. E a única coisa que é permanente é o Senhor. Nele não há sombra de variação. Deus não muda. Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse está dito. E ainda que o cenário não mude, Sérgio, ainda que as coisas pareçam não acontecer no Eli, ainda que pareça que não chegou, Débora, coloque os olhos no Senhor. Coloque os olhos em Deus. Por quê? Porque Ele vai fortalecer a sua fé. E você vai passar por esse tempo e vai ser sustentado por Deus. De pé em nome de Jesus. Cuidado com o fermento. E o que eu quero nessa manhã é colocar no seu coração. Faz assim, meu irmão, profeticamente. Vamos fazer um ato profético assim. Faz assim, ó. Se você crer, irmãos, faz assim, ó. Assim, Sérgio, ó. Ó, assim, ó. Assim, ó. Vamos, irmão. Eu quero hoje colocar o fermento da esperança no seu coração.
Profeticamente eu quero colocar o fermento da palavra no seu coração. O fermento da esperança, o fermento da paz, o fermento da alegria, o fermento do renovo, o fermento da prosperidade, o fermento do amor. Profeticamente recebe aí na sua mão agora. E esse fermento, sim, ele vai tomar toda a sua vida, ele vai crescer. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai mais emprestar os seus ouvidos ao fermento da mentira. Pega esse fermento, coloque ele sobre o seu coração. Eu quero orar com você nessa noite, Pai, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela vida dos irmãos aqui, Jesus. Eu oro pela minha vida, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude a frutificar esse fermento, essa palavra, Senhor. Porque assim como nós lemos, ainda que a figueira não floresça, ainda que o cenário não mude, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, no Deus soberano sobre todas as coisas. Ah, Jesus! Receba nessa manhã, meu irmão. Seja cheio de fé. 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 Rakatashara balaba basori alabashai.